Olá, bom dia, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, o seu coração, o seu dia, que seja um dia muito abençoado de Deus, seja um dia que Deus possa trazer ânimo para você, que Deus possa trazer respostas, se você está precisando de respostas de Deus, seja um dia que Deus possa te honrar, e principalmente que Deus possa trazer instrução para o seu coração. Vamos meditar num texto da palavra de Deus aqui. Efésios capítulo 5, versículo 10 ao 12 diz assim, ó: Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra as potestades, principados, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. É interessante que Paulo está dizendo aqui que a nossa batalha, ou seja, tudo que nós realizarmos aqui na terra, primeiro ela se dá no âmbito espiritual. Nós somos o reflexo, nossas atitudes e a construção da nossa vida é um reflexo do que nós conseguimos vencer no mundo espiritual. Ela primeiro se dá no mundo espiritual. Por isso que a Bíblia diz que aquilo que você não vê foi feito, aquilo que você vê foi feito por aquilo que não se vê. Ou seja, o mundo espiritual ele é primeiro. Começando por Deus. Deus ele é um espírito. Então, a gente precisa entender, aqui Paulo está dizendo que a gente precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Aí a gente fala, mas como a gente faz isso? O versículo seguinte já explica. Toda vez que Deus pedir para você fazer alguma coisa, você vai notar também que Deus ensina você como fazer isso. Aí ele fala, revestir de toda a armadura de Deus. Depois você vai ver que a seguir, nos próximos versículos, Paulo vai falar sobre a armadura de Deus. Numa analogia, a representação de cada coisa. E nós vamos falar talvez um pouquinho aqui, depois nas próximas lives sobre isso. Mas é interessante que ele diz assim que a gente deve se revestir da armadura de Deus para não cair nas ciladas que o diabo faz. Cilada é uma trampa, uma emboscada, é uma armadilha que o inimigo prepara para você. Então a gente tem que estar atento no mundo espiritual para isso. Por isso que nem sempre todas as pessoas que nos rodeiam, elas têm boas intenções. Tem pessoas que são extremamente usadas pelo diabo. Aquela pessoa, o diabo vai usar para dar fazer uma arapuca na sua vida, né? Fazer uma cilada. Então você tem que estar entendendo o que aquela pessoa tem no coração. A Bíblia diz que as pessoas que rodeavam Jesus, Jesus sabia o que estava no coração delas antes delas falarem. E Deus te dá uma percepção. Tem pessoas às vezes que estão contando uma história, mas Deus está falando para você que a realidade daquela pessoa é outra. Às vezes ela chega perto de você te elogiando, mas ela está movida de inveja. A Bíblia fala que está movida de traição. Às vezes a traição ela não vem com palavras negativas, ela vem com pessoas te dando abraços e beijos. Judas traiu Jesus com um gesto de amor, com um beijo. Então a gente precisa saber e entender as ciladas que o inimigo está tentando promover em nossa vida. E quando o Espírito Santo falar lá no fundo do seu coração, você precisa ser um homem ou mulher obediente a Deus. Porque essa instrução, essa intuição que Deus vai trazer no seu espírito é muito importante. É mais importante do que aquilo que você vê, do que aquilo que está sendo desenrolado na sua frente. E você pode perceber, muitas vezes você errou porque você quis. Lá no fundo, Deus
estava ministrando para você não entrar naquela questão, naquela sociedade, naquele relacionamento, mas a gente às vezes desobedece o Espírito Santo e cai numa cilada. Então, Paulo está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, que é importante a gente se revestir de toda a armadura de Deus, exatamente para a gente quebrar esse poder do inimigo de fazer ciladas, de promover trampa, né, contra as nossas vidas, contra a sua vida. E depois Paulo vai dizer que você não está lutando contra sangue e carne, não são pessoas o alvo da sua luta. A sua luta é o inimigo. Você tem que vencer ele no âmbito espiritual. Quando você luta com o inimigo no âmbito espiritual e vence, as suas decisões aqui na terra serão mais assertivas. Você será mais bem-sucedido, será uma bênção. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa semana. Uma semana de muita bênção de Deus, de muita bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém? Vamos orar o Pai Nosso? Antes de orar o Pai Nosso, eu quero te fazer e te dar uma oportunidade. Essa semana é uma semana especial, uma semana muito especial. Nós começamos ontem a tirar uma oferta para missões. Essa semana, todas as ofertas de missões, elas vão ir para uma missão na África, tá? Todas as nossas ofertas dessa semana, elas irão para uma missão na África, a irmã Zenaide, tá? Então, ela cuida de um lugar e ela está fazendo uma escola, construindo uma escola para ensinar crianças, para começar a dar uma educação de escolaridade e também introduzir a educação cristã, porque lá no país onde ela está é de origem muçulmana, mas é muito pobre, paupérrimo, e ela precisa no mínimo de 20 mil reais para começar essas 2 salas de aula, né? E então, claro que lá é uma coisa bem básica, eles constroem com tijolos que eles mesmos fazem, com barro de lá, então é uma construção assim mais simples, mas mesmo assim ela vai precisar de 20 mil reais. Então eu queria muito essa semana que a gente pudesse levantar esses 20 mil reais, né? Ontem nós fizemos a primeira live da manhã fazendo esse pedido, já muitos irmãos contribuíram, foi uma bênção, nós já atingimos mais de 10% do valor, né? Na primeira live, então eu espero que a gente consiga. É bem possível que talvez uma pessoa esteja escutando aí, ó, e uma pessoa possa resolver essa questão, né? Poder fazer uma oferta só e já resolver, abençoar, mas também um pouco de cada um dará o muito, tá bom? Então tá aí a condição, você tem um Pix aí para fazer a oferta aí embaixo, né? Toda a condição para você fazer tá aí na tela, você pode fazer a sua oferta, amém? Vamos orar o Pai Nosso, junte o seu coração, junto comigo, com o meu coração, em fé no Senhor Jesus Cristo. Quando você fizer essa oração, Deus vai abençoar a sua vida e o seu coração. Ore comigo, diga assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, antes livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todos sempre. Amém, amém, amém. E que toda cura que você precisa, o milagre que você precisa hoje, toda cura física, emocional, todo milagre financeiro que você precisa, Deus esteja trazendo sobre a sua vida. As respostas que você necessita, o Senhor esteja trazendo sobre a sua vida. Amém?
Não esquece de curtir essa live e compartilhar com alguém. Abençoe. É uma oração tão curtinha, tão pequena, mas por outro lado tão poderosa, que vai abençoar a vida de alguém. Amém? E antes de nós encerrarmos aqui, eu só queria te apresentar, nós estamos com essa promoção aqui, ó, os 3 livros mais vendidos. Os 2 de finanças, aqui ó, Finanças, a Maneira de Deus, e Deus e o Dinheiro, e Oração em Línguas. Esses 3 livros são os mais vendidos aqui no nosso ministério. Eles são R$220 com frete para entregar na sua casa. Hoje, você compra por R$169, entregue na sua casa. Então, você vai ter um desconto aí de R$50. Você pode pedir pelo telefone que aparece aí ou pelo site que aparece aí, tá bom? Vamos, então, ter uma semana abençoada, cheia do Espírito Santo. Que a bênção de Deus esteja sobre você, te abençoando, te curando, te prosperando, te iluminando, que hoje seja um dia abençoado, uma semana abençoada e também um mês muito abençoado. Povo querido, povo lindo, que Deus te abençoe e tenha um dia muito abençoado de Deus.